Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você melhorar nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje: 5 dicas para usar melhor o seu cérebro. Você quer usar melhor o seu cérebro, ter mais foco, memorização, energia para o seu trabalho, os estudos, na sua vida de forma geral? Então assista ou escute este Piscinecast até o final, porque eu vou passar 5 dicas práticas para utilizar essa máquina complexa que é o seu cérebro, para você obter o melhor dele e ter o resultado que você deseja. Antes de tudo, você que está no YouTube, já clica em gostei, já compartilha, já se inscreve. Você que está aqui pela primeira vez, é importante se inscrever no canal. Você que está ouvindo pelo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, é sempre importante compartilhar, mandar para alguém. Isso ajuda demais quando você faz isso, beleza? Quando você compartilha, seja onde for, isso ajuda muito. E você que está aqui no Piscinecast, deixar um comentário é muito importante. Então você pode deixar um comentário agora falando: professor, eu sou aqui, manda sua cidade, de onde você está ouvindo. Tem muitas pessoas participando. O Piscinecast está em franco crescimento, eu estou muito contente com isso. Eu adoro esse projeto novo que é o Piscinecast, esse podcast onde eu posso conversar com você de uma maneira bem aberta, de temas que eu considero importantes além dos estudos, que é a minha área de trabalho desde 2014. Então aqui nós temos outros temas e eu estou gostando demais de fazer isso. E muito obrigado quem está participando sempre. Pessoas que eu tenho lembrado aqui, a Priscila tem participado sempre, a Cleide tem participado nos comentários, além de muitas outras pessoas, Thaís, Sofia, pessoas que têm deixado comentários aqui. E muito obrigado. Então já está aqui, já professor, estou vindo aqui de tal cidade, tal lugar. Muito obrigado pelo seu comentário. E no Apple Podcasts e no Spotify, se você puder, dá 5 estrelas lá também e deixa um comentário, porque isso ajuda o nosso podcast a crescer nessas plataformas, certo? Aos poucos o Piscinecast vai tomando um corpo maior, quero pensar em um grupo para reunir todo mundo, para a gente bater um papo também, acho que isso é muito importante. Então muito obrigado a todos. Clicou em gostei e já compartilhou, né? Beleza, então vamos seguindo. É o seguinte, tema do nosso Piscinecast de hoje: o livro Usar o Cérebro, do Facundo Manes, neurocientista argentino. Isso mesmo, só tá conferindo ali na orelha do livro, estava na minha memória. Neurocientista argentino, muito interessante o livro, tá? Lembrando que o link deste livro está na descrição do podcast, se você está em alguma plataforma de podcast, e no YouTube, no link da Amazon. Você adquirindo o livro pelos nossos links ajuda a manter o Piscinecast. Muito obrigado quando você faz isso. E não tem custo adicional nenhum para você, tá? Então, muito obrigado quando você compra pelos nossos links. Esse livro é muito interessante. Uma linguagem científica, bacana, mas não muito densa. Dá para qualquer um ler o livro com muita tranquilidade. Lembrando também que o Piscinecast não é resumo de livro. Então são comentários que eu faço com você. Essa conversa que eu tenho com você aqui toda semana não impede você de, às vezes, comprar o livro. Se interessou pelo livro, compre. Vale a pena. Até para você tirar suas reflexões. Depois ouve o Piscinecast de novo e fala: pô, professor, tem coisa que eu gostei, concordei, tem coisa que eu não concordei. Ótimo, cara. Nós estamos aqui para uma discussão sadia, sem xingar ninguém. Graças a Deus, no Piscinecast ninguém fez isso ainda. Mas eu acho que a discussão sadia é sempre válida. Apresentar seus pontos, aquilo que você concordou, não concordou, que o professor falou aqui, totalmente tranquilo. Então, livro Usar o Cérebro, do Facundo Manes. Eu acho importante começarmos com isso que ele colocou no livro, que eu acho que é fundamental e vai dar um panorama do nosso Piscinecast inteiro. Olha só. Embora saibamos muito sobre processos específicos, ainda não há uma teoria geral do cérebro que explique todo o seu funcionamento. Nem sabem como os neurônios e suas conexões dão lugar a esse processo íntimo, pessoal e subjetivo, que é o próprio de cada um e de nós ao experimentar ou viver uma dada situação. O que ele quer dizer com isso? Não há um consenso geral sobre o estudo da neurociência e do cérebro. Eu vou apresentar para você dicas, mas não significa que todo mundo já tem todas as respostas completas. O estudo científico é isso. Tem teorias novas, tem metodologias novas, tem conceitos novos, e é isso que faz a ciência caminhar.
Então, quando eu apresento um conceito para você aqui, seja mesmo desse livro do Usar o Cérebro ou de outros que eu trato da psicologia, de outras áreas da ciência que às vezes eu trago aqui por Psinecast, não é uma coisa resolvida, é isso, ponto final. Eu mesmo, na minha prática, dentro da área da aprendizagem, muitas das coisas que escrevi em 2014 eu tive que rever. Porque a ciência caminhou, as coisas mudaram, a visão mudou. E é importante você ter esse conceito. Ah, professor, então desse jeito eu não vou fazer nada. Né? Não, não é isso, cara. Você tem que aplicar as dicas aqui até para você ter a sua experiência. E eu acredito que a ciência nos ajuda, agora numa questão bem prática da vida, tá? Fora a questão dos trabalhos científicos em si, mas numa questão da vida, ela nos ajuda a encontrar um caminho para nós mesmos. As pesquisas, as dicas, igual eu coloco aqui, elas vão nos nortear, mas a nossa experiência também vai valer muito, se tratando do dia a dia. Tem pesquisas que falam, tantas pessoas aprendem desse jeito. Aí você fala, pô, mas eu não sou desse jeito. Ótimo. Ótimo, beleza, tranquilo. Você encontrou um caminho. E você tem que se encontrar ao longo disso. É importante deixar isso claro, por quê? Porque talvez você escute esse Psinecast em 2035, caso ainda exista YouTube e toda essa coisa. E aí você fala, poxa, mas esse professor está falando só a baboseira. Mas aqui em 2022 não era baboseira, você entendeu? Né? Algumas coisas que eu trago aqui dentro desse livro são importantes no aspecto fundamental. Por isso que eu tentei pegar o fundamental, o mais importante, aquilo que já vem há um longo tempo de consenso na neurociência e psicologia da aprendizagem. É importante deixar isso claro. Beleza? Tranquilo? Então, primeiro ponto, né? O seu cérebro ele está em constante transformação, porque as pesquisas estão em constante transformação também. E isso vai ajudando nós a entendermos melhor essa máquina complexa que é o cérebro humano. Segundo ponto que eu quero deixar claro aqui sobre usar melhor o seu cérebro. Existe um consenso de que, só usamos 10% do cérebro? Isso é uma pergunta que tem no próprio livro e eu quis trazer aqui para a nossa conversa. Olha só. É real a frase que afirma que só usamos 10% do cérebro? É falsa, diz Facundo Manes. Se fosse assim, ao se retirar 90% do cérebro, não deveríamos notar nenhuma mudança. O que é realmente verdade é que a plasticidade das conexões nervosas seguramente tem um grande potencial, ainda que não sabemos ou não podemos aproveitar. Ou seja, calma aí. Porque quando fala, eu uso 10% do cérebro, nossa, então tem um monte de coisa que não está usando, parece uma coisa obscura, parece que o cérebro fica apagado. Não é assim. Eu acho que essa frase ela deve ser entendida mais num contexto de potencialidades que ainda não descobrimos. Nesse sentido, até que é um pouco válido, ainda que 10% eu acho muito pouco. Porque assim, é uma coisa bem... Não há dados a respeito de 10%, 20%, 30%, 40% ou 50%. O seu cérebro tem sim potencialidades, até porque, como o pesquisador falou aqui, a plasticidade, ou seja, a capacidade de mudança do seu cérebro, de formar novas conexões, de se transformar, isso é um fato que o seu cérebro faz. À medida que você aprende, que você avança, que você caminha. Isso é importante. Assim como ele reduz também. Reduz no sentido, neurônios que morrem, memórias que são perdidas, à medida que a idade avança. Isso também é um fato. Mas é importante você ter claro a potencialidade, onde você pode chegar, desde que você estimule o seu cérebro. Acho isso fundamental. Não creia muito naqueles conceitos de filme, por exemplo, do efeito Lucy, né, que usa 10% do cérebro lá, de repente a mulher vira até um HD, sei lá o que ela vira no final. Não é esse aspecto que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Aquela coisa meio subliminar, meio metafísica do cérebro. Não é isso. Estamos falando de potencialidades reais comprovadas pela ciência. E você tem essa capacidade. Você pode se transformar, desde que haja alguns elementos que vou trabalhar agora nesse Psinecast, algumas dicas. Então já vamos começar com a primeira dica para você, para melhorar essa potencialidade, para você usar melhor o seu cérebro. E a primeira dica é: boa música melhora o seu cérebro. Veja só, eu coloquei que boa música. Eu tô sendo aqui um pouco pretensioso, um pouco, talvez arrogante. Talvez arrogante. Porque o que eu quero dizer com boa música? Veja só. Olha o que o autor coloca e daqui a pouco eu faço comentário.
O cérebro é modificado pela música, e ficar exposto a ela pode aumentar o funcionamento emocional e cognitivo. Um estudo publicado pela prestigiosa revista Nature demonstrou pela primeira vez que ouvir música libera no cérebro a mesma substância química que vem da comida, do sexo, inclusive das drogas, dopamina. Ou seja, você se sente bem quando você escuta música. E esse neurotransmissor da dopamina ajuda você, além de relaxar, ajuda você a ficar melhor para fazer as suas atividades, a ter motivação, energia para fazer as suas atividades. Essa dica 1 vai se ligar muito à última dica que eu vou passar para você. Mais para frente eu vou explicar. Elas se complementam, todas as dicas se complementam, mas principalmente a primeira e a última, elas se ligam. E é importante que você escute uma boa música, para quê? Para aqueles momentos que você está tenso, que você não está sentindo que o trabalho não está fluindo, a música pode servir como uma ferramenta para deixar você melhor, para deixar você motivado, para deixar você com foco. Eu mesmo estudo com músicas. Músicas instrumentais é o que me ajuda a manter o foco. Direto escuto música. Por que eu coloquei que a boa música melhora o seu cérebro? Veja só. Né? O efeito arrogante que eu acabei de falar. Existem músicas que são que assim, existe o seu gosto, tá? Eu, por exemplo, não gosto de determinadas músicas, não gosto de sertanejo, não gosto dessas músicas pop, tipo Anitta, coisa do tipo. Isso é um gosto pessoal. Mas é importante determinar uma coisa aqui também. Quando se trata de você se sentir bem, a música deve fazer você se sentir bem no sentido de você estar calmo, tranquilo e com uma energia bacana. Ela não pode ser um elemento que vai acabar desestabilizando você. E algumas músicas fazem isso. Algumas músicas deixam você eufórico, o que não é bom na questão de você estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Você vai ficar agitado. Você não vai conseguir se concentrar ou fazer o que deveria fazer. Algumas músicas vão deixar você depressivo, para baixo. Né? Não no sentido depressão, não no sentido patológico, no sentido mal, meio que para baixo, assim, triste. E não vai ser bom para os seus estudos. E você tem que ter consciência disso. Entendeu? Não tô falando para você aqui, quando eu falo isso de boa música, não tô falando, só escute música clássica, só escute jazz ou coisa do tipo. Longe de mim. Tá? Por mais que eu goste, eu acho que você tem o seu gosto, eu tenho o meu gosto, isso não se discute, tá? Porém, é importante que, por exemplo, na hora que você vai fazer um estudo, não adianta você colocar lá a música da Anitta para estudar, porque talvez ela não seja formatada para isso. Talvez essa música da Anitta seja formatada para você fazer uma aula de dança na academia, curtir na balada, curtir no seu carro com seus amigos. Isso ela cumpre o seu papel como um meio de entretenimento. Ótimo. Mas quando nós falamos do uso da música para ter um efeito específico, aí é importante você pegar algumas músicas específicas. Professor, mas eu não gosto de música clássica, aquela ópera lá com aquela mulher gritando, aquele cara gritando. Tudo bem, mas existem outras músicas que você pode encaixar nesse meio. E você tem que encontrar essas músicas para ajudar você. Você fala, cara, essa música aqui me deixa num nível bacana de energia. Ou essa música me ajuda a se concentrar, a me concentrar nos estudos. Essa música me ajuda a fazer as minhas atividades que eu preciso fazer. Quantas pessoas, né, não utilizam música na faxina de casa? Tem até playlists no Spotify sobre isso. Faxina da casa. Aí tem umas músicas lá divertidas. Você tem a sua playlist de faxina, talvez. Se você limpa a casa aí, dá uma geral no seu quarto ou coisa do tipo. Você quer um efeito daquela música. Então você precisa selecionar a música corretamente para obter o efeito que você deseja. Aí já ultrapassa a questão do gosto. E eu nem tô falando aqui daquela questão da música, sabe? Música de tantos hertz, de 50 hertz, músicas que vão estimular o efeito alfa, beta, não sei, nada disso. Tô falando de você se sentir bem. Eu tenho algumas playlists, como eu disse pra você, puramente instrumentais, que eu selecionei, quando eu tô estudando eu coloco elas. Tem músicas pra academia. Por exemplo, eu gosto muito de usar metal mesmo, rock, heavy metal, pra academia. Eu acho que funciona bem pra mim. Eu estudo instrumental. Às vezes eu quero relaxar, coloco uma música clássica. Às vezes eu quero curtir uma coisa ali, enquanto eu tô lendo um livro, coloco um jazz. Entendeu? Então são coisas que você vai aprendendo a selecionar. E quem sabe,
Olha o lado arrogante aqui, né? E quem sabe você até mude o seu gosto musical. Quem sabe, tá? Mas não se preocupe. Você tem que curtir o que você gosta. Curte seu forró, sua Anitta, seja o que for ali, entendeu? Você tá curtindo, faz isso. Mas quando se trata de usar a música para um efeito específico, é importante selecionar a música correta. Entendeu? Aí tem playlists, lo-fi, synthwave, são as mais modernas, né? City pop, né? Das músicas japonesas. Então, assim, são elementos que são importantes quando você vai utilizar para melhorar o seu cérebro. E aí, né? Se você tá com uma música que vai te deixar no clima, que vai te deixar pronto, vai te ajudar a ficar bem consigo mesmo, tá? Vai te ajudar a ficar bem, vem a dica 2. A dica 2 é treinar o seu cérebro corretamente. Veja o que o autor coloca. Isso aqui é importante. Exemplos de esporte, eu gosto muito. A diferença entre os medalhistas de ouro e os de prata poderia ser em grande parte a motivação, a atenção, o foco, o controle mental, entre outros aspectos cognitivos. Quando treinamos repetidas vezes, os neurônios conseguem criar novas conexões. O que ele quer dizer com isso? No exemplo do esporte, em determinados esportes de alto nível, quando nós falamos em diferença entre prata, bronze, de Olimpíada, nós estamos falando dos top atletas do mundo. Já não é mais o seu corpo, não é uma questão física. É uma questão de atenção, motivação e controle mental. Eu uso muito para os estudos isso. As pessoas às vezes falam, não, professor, é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Eu falo, não. Recentemente atendi uma pessoa e falei isso. Já não é mais conteúdo. Você já está no jogo do controle mental. É outra coisa. Você já está no jogo de manter a resistência para fazer uma prova, manter a sua atenção na prova para aguentar até o final, o seu foco, a sua motivação para os estudos, já não é mais só o conhecimento. Já está em outro jogo. E é importante você entender que o treino, ele funciona assim. Você tem um nível agora. Você está num nível agora. E você tem que olhar e falar, cara, eu estou nesse nível. Você tem que se reconhecer. Porque se você se exigir demais, você vai se frustrar. Se você olhar o nível do outro, que está lá treinando, sei lá, de um outro jeito, seja por um trabalho. Eu estou falando de treino, mas pode ser nível de trabalho, nível de estudo, nível de vida. Se você olhar para o outro e tentar chegar no patamar do outro e não conseguir, você se frustra. Ah, mas eu sou uma ameba. Puxa, mas eu não presto mesmo. Nunca vai dar certo as coisas para mim. Eu sou desse jeito, desse jeito. Decretando coisas para si mesmo. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Você tem que reconhecer onde você tá e falar, cara, eu tô nesse nível. Eu vou melhorar desse nível. Eu tô aqui. Olhe para si mesmo só. Onde eu estou agora? Eu tô aqui nesse nível de estudo, nesse nível de trabalho, nesse nível de vida. E eu quero melhorar para aquele. E é isso que você vai se concentrar. É isso que você vai se concentrar. Quando você melhorar o próximo nível, você melhora o outro. Recentemente estava conversando com uma aluna, talvez ela esteja escutando aqui, a gente estava conversando sobre matérias de faculdade. A gente falando, não, e aí, professor, o que você acha? Eu aumento o número de matérias? Eu falei, não, o que nós temos que fazer primeiro? Vamos fazer tanto esse semestre. Semestre que vem, aumentamos uma matéria. E vamos ver como que vai se dar. Deu certo? Aumentamos mais uma. Não adianta dar um salto maior, porque a intenção não é fazer você parar. A intenção é fazer você continuar. A intenção é que esse treinamento, esse desafio, motive você e não te desanime. Eu sinto isso muitas vezes, às vezes com os alunos. Eu coloco uma atividade, alguma coisa, eles, nem vão fazer. Porque ele já olha e fala assim, o desafio é tão grande. Às vezes eu vou adaptando, até que eu percebo que está num nível que todo mundo consegue fazer. Aí eu falo, poxa, beleza. Então aqui que a gente vai começar. É aqui que nós damos o primeiro passo. Entende? Essa é a minha função como professor na hora de selecionar os desafios. Mas você tem que ter essa consciência na sua vida. E uma vez que você tem essa consciência, treinar constantemente. Olha o que o autor coloca. Quando treinamos repetidas vezes, os neurônios conseguem criar novas conexões. Quando você treina, não é que você fez só uma vez e não conseguiu. Eu estudei ontem e não lembro de mais nada. Lógico que não lembra. Porque você tem que repetir.
com revisão, com exercícios, repetir, repetir, repetir. Este é o seu treino. Na questão dos estudos, estudar todos os dias é o seu treino. O seu local de estudos é o seu ginásio de treino. O seu livro são os seus pesos, os seus halteres de um cara que faz musculação ou que faz um treino físico. É isso. O seu cérebro é o seu processo mais poderoso, a sua ferramenta mais poderosa na aprendizagem. E o mesmo vale para quem está no exercício físico, no trabalho. Puxa, mas eu não desenvolvi uma habilidade que precisa lá de liderança. Você tem que se expor. Você tem que começar a agir como líder. Você tem que agir. Eu não consigo ser líder na minha empresa. Mas você tem agido como líder? Você tem se colocado à frente das coisas? Ou você tem vergonha? Entende? Como que você vai melhorar uma habilidade se você não se expõe nessa habilidade? E a primeira vez que alguém te repreende, você já se acanha e já se fecha. Aí não tem como. O treino vem para esse aspecto, para que você gradativamente melhore. Entendeu? E aí, uma das formas de ajudar você a melhorar nesse treino é a dica 3, para usar melhor o seu cérebro, que é interaja e estude vários temas. Aqui já na questão dos estudos, mas serve também no trabalho e na vida. Olha o que ele coloca. Diversos achados neurocientíficos demonstraram que a interação com outros humanos é central para a aprendizagem das crianças e adolescentes. É no cruzamento de diferentes disciplinas que se conseguem maiores conhecimentos e as práticas mais eficazes. Veja só, ele está falando aqui porque ele está especificando uma pesquisa relacionada a criança e adolescente, mas isso serve para adultos também. Lógico, eu não estou falando para você que é uma pessoa um pouco mais intrapessoal, né? Então, vou ver se eu usei o termo correto, né? Ou seja, mais voltado para si mesmo. Talvez você, por si mesmo, consiga resolver as suas questões. Eu sou um pouco mais assim. Mas quando você interage com os outros, você dá um salto melhor na sua aprendizagem. Ensinando, comentando, falando a respeito do que você precisa. Quando a gente fala em ensinar os outros como uma técnica de aprendizagem, as pessoas pensam que você tem que estar sentado numa cadeira e falando, fulano, isso aqui é isso aqui é isso aqui. Não, cara. Às vezes você, num bate-papo do café, comentando um assunto, você já está aprendendo, porque você está colocando para fora e comentando com outra pessoa. Tinha um amigo meu, eu até comentava com a Flávia. Às vezes ele chegava para mim e só falava um monte de coisa. A gente só ficava escutando. Ele falando, assim, comentando assuntos do aspecto técnico dele. Técnico de serviço. Nós trabalhávamos juntos na época. E aí eu só escutava. E aí às vezes eu comentava com a Flávia. Eu acho que ele tá falando mais pra ele do que pra mim. Às vezes é bom ser um bom ouvinte das pessoas. Eu sempre aprendo também. E às vezes é isso. Num café você tá comentando uma coisa. Uma coisa que eu sempre falo, tá? Muita calma, não seja o chato. Tá? E você vai aprender. Aqui vem uma coisa dura da vida também, né? Eu tô falando pra fazer isso, mas talvez você seja assim. E não fique magoado com o que eu vou falar ou magoada. Mas assim, é difícil ouvir. Quase ninguém quer ouvir. E às vezes fala, puxa, o fulano é chato, hein? Às vezes a pessoa só quer falar. Nós queremos falar. Nós queremos ouvintes. Mas nós não queremos ouvir. Isso muitas vezes é duro. Mas é uma realidade que acontece. Existem pessoas que são bons ouvintes? Existem. E a pergunta que eu tenho para você é, você é um bom ouvinte? Eu quero que você fale. Eu quero que você se expresse. Eu quero que você converse a respeito, usar essa dica que eu estou passando. Mas para usar essa dica, você também precisa ser um bom ouvinte. Você tem paciência para ouvir as pessoas? Tem que ser sincero. Tem gente que não tem paciência. Eu me considero um bom ouvinte. Você sabe que aqui no Piscinecast eu me exponho. As coisas que eu sou ruim eu falo e as coisas que eu sou mais ou menos eu falo também. Não tem falsa modéstia aqui. Eu me considero um bom ouvinte. Mas às vezes eu tô de saco cheio. Às vezes eu olho e falo, cara, eu não tô afim de escutar isso aqui. Mas escuto. Escuto. Ainda dou um palpite, uma coisa ou outra ali. Ainda escuto. Você precisa fazer esse papel. Tá? Mas interaja. Converse com as pessoas.
faça parte de um ciclo. No seu trabalho, converse sobre o seu trabalho. Nos seus estudos, converse sobre os seus estudos. Faça grupos de estudo. Monte grupos no WhatsApp, cara. Se você quiser conversar para trocar áudio, fala pro pessoal, pessoal, esse grupo aqui é só de estudo. Sem fofoca, sem conversa, sem meme, sem política, né? Principalmente sem política. Vocês sabem que eu também sou uma pessoa, tenho minha religião, tá? Mas às vezes o pessoal exagera, né, cara? De mensagem de igreja e toda aquela coisa. Então, com muita tranquilidade, tá? Tô falando pra você não compartilhar, mas se você montar um grupo de estudo, deixa claro isso. Pessoal, olha, sem mensagem de bom dia, sem mensagem de política, sem encheção de saco. Aqui é só estudo. Beleza, ótimo. Então, apesar de que, um comentário rápido. Não sei você, mas eu tenho percebido que as pessoas estão usando melhor o WhatsApp. Elas estão conseguindo ter um controle melhor, assim, ó. Pelo menos é a impressão minha, apesar de que eu faço parte de pouquíssimos grupos. Mas eu tenho a impressão de que elas estão tendo uma consciência melhor para usar o WhatsApp, assim, sem muito exagero, sem muita aquela coisa. Lógico, aqui eu falei do negócio da igreja, pessoal, ou de política, mas, por exemplo, se você tá num grupo de igreja, lógico que todo mundo vai pôr lá as mensagens, tá? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Não distorça o que eu estou falando aqui, por favor. Certo? E aí, para que você melhore ainda mais nesse processo cognitivo, quando eu falo cognitivo aí do seu raciocínio, do seu cérebro, você vem para a dica 4, que é organize a sua memória. Eu falo muito de organizar a mente, mas nesse aspecto aqui, organize a sua memória para quê? Para usar melhor o seu cérebro. Olha o que o Facundo Manes, o autor do livro, coloca aqui. O ser humano está imerso num universo de palavras, conceitos, ideias e símbolos. Por isso, nosso cérebro deve poder organizar a informação para conseguir ter acesso a ela de maneira ordenada, efetiva e quase automática a partir dos diversos estímulos. É natural do ser humano encontrar padrões. Tem um teste chamado teste Rorschach, eu esqueci o nome do teste. É aquele teste das manchas que muito psicólogo e psiquiatra utiliza. Ele põe um monte de mancha e fala: o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um algodão doce. Então você está com fome. É natural do ser humano encontrar padrões, seja simbólico, quando eu olho para uma coisa que é mais imagética, ou seja, encontrar padrões nas palavras. Então, quando você organiza o conhecimento, é mais fácil para você. Por que muitas vezes é difícil para uma pessoa entender um conceito novo ou dominar uma habilidade nova? Porque não tem uma base de conhecimento. Então o cérebro fica perdido. É como se ele não soubesse onde colocar aquela informação. Eu falei, agora, o que eu faço com isso? É uma informação nova. Essa habilidade não tinha. E aí, quando você vai trabalhando essa informação, treinando, olha lá, dica 2, treinando, seu cérebro vai formando novas conexões neurais e aí ele vai estabelecendo ali um lugarzinho no seu cérebro, né? Eu tô sintetizando aqui, tá, pessoal? Então, vai estabelecendo ali, vai alocando em áreas do seu cérebro e aí você vai tendo mais conhecimento e vai conseguindo organizar aquilo na sua memória. Isso facilita o seu processo. Então, por isso que quando eu dou listas de palavras aleatórias para você, tipo céu, casa, melão e dia, memorize. Aí você fica céu, casa, melão e dia, céu, casa. É mais difícil você fazer isso do que você falar, por exemplo, o céu está lindo enquanto eu estou indo para minha casa, comendo um melão doce durante o dia. É mais fácil porque você imagina essa situação. Puxa, eu estou andando, o céu está lindo, estou indo para minha casa. Lógico, se você tem uma boa imaginação. Eu estou comendo um melão doce. Quando eu falo melão doce, você já automaticamente na sua memória vai buscar o melão que você gostou, que você comeu em algum elemento. E eu estou falando de melão, algumas pessoas estão pensando no melão espanhol, outros estão pensando no outro melão. Esqueci o nome, o outro melão que tem. Então, cada um vai pensar num melão específico. Você está entendendo? Então, você está organizando, você está padronizando isso na sua memória. Você ter essa capacidade é importante. Então, quando você vai aprender algo novo, organizar a sua memória para lembrar de algo é importantíssimo. Deixar aquilo organizado, seja numa anotação que você faz,
Principalmente quando você faz uma anotação, seja num estudo, para uma prova, concurso, faculdade, ou seja no seu trabalho, quando você está num treinamento para adquirir uma nova habilidade, ou seja na sua vida. Organize de modo que fique ordenado para você. E quando eu falo ordenado, organizado, não é um embaixo do outro, um em ordem alfabética. Não, cada um tem o seu esquema, cada um tem a sua ordem, cada um tem a sua organização. Eu posso olhar para suas anotações e falar, nossa, que bagunça. E você pode olhar e falar, cara, aqui está organizado para mim. Eu posso olhar para suas anotações e falar, puxa, ela está toda organizada. Olha, você pode olhar para mim e falar, puxa, professor, tá tudo desorganizado, isso aí não tô entendendo nada, tá muito preto e branco. Mas para mim tá organizado. Você entende? Cada um tem a sua forma. Alguns funcionam melhor mais com alguns, outros funcionam melhor com outros esquemas, assim sucessivamente. E para que você tenha uma memória organizada, é importante também uma mente organizada. E essa é a nossa quinta e última dica para usar melhor o seu cérebro. Mente organizada. Organize a sua mente. E ela se liga com a primeira dica da música. Inclusive, pessoal, temos Psinecast aqui sobre organizar a mente. Já dá uma conferida depois, tá? Organizar a mente, dá uma conferida aí no Psinecast, dá uma olhada no canal, na lista aí do podcast. Tem também sobre memória, tá? Eu tenho bastante Psinecast sobre cérebro também. Olha o que o autor coloca. Diversas pesquisas demonstraram que a memória episódica, ou seja, aquela para lembrar de fatos essenciais, pontuais, quando, onde, assuntos específicos, são afetados pelos altos níveis de cortisol. Um pesquisador alemão demonstrou que uma dose de cortisol afeta a memória episódica verbal, aquela que você fala, você lembrou e você consegue falar. Nesse experimento, um grupo de pessoas aprendeu uma série de palavras. Depois, administrou-se metade delas uma dose de cortisol e a outra metade placebo, ou seja, algo que não tem efeito nenhum. Aquelas que receberam o cortisol memorizaram menos palavras que os outros. Agora você vai falar o seguinte, bem, professor, agora você me explicou, eu já estou ligado, eu não vou tomar esse tal desse cortisol. Vou ficar livre dele. Mas, olha que coisa interessante, isso é liberado naturalmente no seu cérebro. Sabe quando? Quando você está estressado. Muito estresse libera cortisol. Pô, professor, meu cérebro está me sabotando. Não, sabe por que ele faz isso? Ele libera cortisol porque o estresse é para você ter foco em um ponto só. Imagine o seguinte, você está na savana, o homem neandertal, pré-histórico, você está na savana, surge o medo, estresse. O que o seu cérebro faz? Libera cortisol. Pum. Por quê? Porque você vai ter foco só naquele ponto, só naquele predador que pode ferrar você. Porque, como o homem pré-histórico, se você ficar marcando na frente do predador, acabou sua vida. E isso é algo que tem até hoje no nosso cérebro. E sabe o que é mais interessante? Pesquisadores perceberam que o cortisol é liberado razoavelmente quando você está próximo do sono e ele é liberado em alto nível quando você acorda. Olha que interessante. Por isso que muitas pessoas não se recordam dos seus sonhos. Porque, puxa, eu sonhei e não lembro de nada, porque o cortisol foi muito alto na hora de acordar. E por isso que dizem que o sono, pesquisas, tá? Não é uma evidência, como eu falei lá no começo, né? Não está definido isso. Mas muitos pesquisadores acreditam que o sono é um processo muito mais numa questão de aprendizado e memorização do que reposição de energia. Mas vamos voltar aqui ao fato de estresse. Então, uma rotina estressante dificulta para você o processo de memorização. Principalmente para falar. Sabe aquele dia que você tá, cara, puta, minha memória hoje não tá me ajudando? Tá? Não é só isso, tá? Mas muitas vezes tem a ver com o estresse do dia. Você não está conseguindo falar. Tá na ponta da língua, mas eu não sei falar. Por quê? Porque você está estressado, então isso está impedindo você de conseguir ter acesso a essa memória e conseguir verbalizá-la. Organizar a mente é o quê? É você estabelecer uma rotina que facilite para você isso. Lógico, pessoal, eu estou falando numa boa. Estou falando aqui numa boa. Quando eu falo organizar uma rotina, o cara pensa assim, mas é muito fácil você falar, você não tem que cuidar de 2 filhos aqui, tá correndo trabalho e toda aquela coisa. Eu entendo sua rotina, eu entendo todo mundo. O que eu tô falando é o seguinte, se você precisa estudar, se você precisa trabalhar, cara, evita ao máximo problema. É o que eu falo pro pessoal. Quem tá estudando, eu falo pro pessoal que tá estudando, olha,
Tem uma menina que eu atendi, eu falei, fulano, você tá fazendo a prova agora, ó? Nesse exato momento, você vai ser paz e amor. Sem encrenca, sem briga, sem nada. Fica na sua. Fica em paz. Não deixa isso afetar você. É fácil falar isso, mas é um exercício poderoso. Quem sabe até pra vida. Evita que as coisas afetem você para não se estressar demais. Tá no trânsito, meu amigo. Você, meu amigo, minha amiga que dirige, coloca uma musiquinha clássica. Que se você é como eu, que se estressa muito em trânsito. Eu coloco agora a musiquinha clássica, tô numa boa, vou dirigindo devagarinho. Ah, me xingou, tá bom. Tá bom, fazer o quê? Né? Não se estresse. Não deixe isso afetar você, porque isso afeta a qualidade do seu trabalho e dos seus estudos. Tenha uma rotina organizada. Entendeu? Faça as coisas quando precisam ser feitas. Não deixa acumular as coisas, porque isso gera estresse. Não deixa para a última hora, isso gera estresse. Tenho falado muito isso aqui no Psinecast. E recomendo. Terminou esse episódio aqui, já vai lá no Psinecast Mente Organizada. Como organizar a mente, Psinecast tem 2 episódios sobre isso, que eu falo bastante sobre esse tema. E vale a pena você ouvir também. Certo? Então, aqui estão as minhas 5 dicas para usar melhor o cérebro, retiradas do livro Usar o Cérebro, do Facundo Manes, neurocientista argentino. O link para esse livro está na descrição do vídeo e na descrição do podcast. E você que está agora no YouTube, coloca nos comentários qual dessas dicas, o que você tem feito dessas dicas que eu passei, o que mudou e mexeu um pouquinho com você. Coloca nos comentários, porque a sua participação é importante. Eu tenho gostado de conversar com vocês aqui no Psinecast. Você que está aí escutando o podcast pelas plataformas de podcast, pode mandar um e-mail para mim no contato@estudareaprender.com. contato@estudareaprender.com. Já clique em gostei, já compartilhe, já se inscreve no canal do YouTube se você está aqui. Compartilhe se você está nas plataformas de podcast. Manda no grupo da família, dos amigos. Convide amigos para conhecer o Psinecast. Eu agradeço muito quando você faz isso e agradeço todos que têm ouvido o Psinecast de maneira silenciosa. Às vezes dá um likezinho, uma coisinha, compartilha. Muito obrigado. Ou mesmo você que nunca nem interagiu. Professor, eu só escuto, nunca dei like, nunca compartilhei, nunca nada. Muito obrigado a você também, cara. Porque você escuta. E já estou feliz por você estar escutando. Mas se puder dar uma ajuda, eu agradeço muito também. Lembrando que o Psinecast vem com suporte do meu curso Método 5. O Método 5 é um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Você quer aprender melhor? Quer ter mais memorização? Rotina organizada? Foco? Inteligência? Acesse método5.com. É só 5 é o número, método5.com. Ao acessar o Método 5, você vai lá ter as informações e você vai descobrir como fazer parte do Método 5. Quero agradecer mais uma vez vocês que ouviram até o final. Da onde vem esse programa tem muitos outros. Já faço uma maratona de Psinecast. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais.